Hoje nós começamos o quarto bloco da nossa reflexão, das catequeses sobre os anjos, e este bloco são temas diversos. E o primeiro tema deste quarto bloco é São Gabriel revela-nos o mistério da Virgem Maria. E vou começar a nossa meditação com a leitura do livro do Gênesis, capítulo 3, versículo 14 e 15. O Senhor Deus disse à serpente: por teres feito isto, serás maldita entre todos os animais domésticos e entre os animais ferozes dos campos. Rastejarás sobre o teu ventre, alimentar-te-ás de terra todos os dias da tua vida. Farei reinar a inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a dela. Esta esmagar-te à cabeça ao tentares mordê-la no calcanhar. Já ouvimos esta passagem e vemos que é a grande resposta de Deus frente ao pecado humano. Portanto, quando o homem cortou a sua relação com Deus, passou a viver numa natureza com todas as consequências do pecado, quer dizer, com todas as consequências que levam à morte. Claro que quando nós nos desligamos da fonte da vida, só podemos encontrar a morte e tudo que leva à morte. E perante este drama do homem cortar a sua ligação com Deus, isto, em vez de suscitar a justiça divina, fez brotar do coração de Deus a maior de todas as suas misericórdias, que é o seu desígnio, o seu plano, o seu desejo de salvar e resgatar a humanidade da sua condição de pecadora. Portanto, a fez brotar do coração de Deus a obra da redenção. E o Novo Catecismo tem um pensamento lindíssimo que diz que a obra da redenção que nos justifica perante os olhos do Pai realmente é maior mesmo que a própria criação do céu e da terra. E porquê? Porque o céu e a terra passarão e a nossa salvação, a nossa justificação não passará jamais, mas ganha-nos a vida eterna. E podemos dizer que, segundo Santo Agostinho, claro que este pensamento é de Santo Agostinho, que é citado pelo Catecismo, diz-nos que criar os anjos em graça é muito menor que a obra da nossa salvação. Porquê? Porque os anjos terem sido criados em graça não é admiração nenhuma, porque foram obra saída das mãos do Deus 3 vezes santo. Deus só pode fazer criaturas santas, perfeitas. Ao passo que a obra da nossa salvação, da nossa justificação, dá testemunho da maior de todas as misericórdias. Deus quer salvar, Deus quer levantar aquele que está caído. Aquele que cortou a sua relação com Deus, Deus quer dar-lhe uma segunda chance para viver unido com Ele. E é obra da salvação que o Filho de Deus realizará através do mistério da encarnação, constituiu a prova para os anjos.
Portanto, podemos dizer que a prova dos anjos consistiu em 3 pontos. Primeiro, o Filho de Deus se fará homem para habitar no meio da criação como homem. Segundo ponto da prova dos anjos, se o homem pecasse, o Filho de Deus feito homem seria o seu Salvador. E terceiro ponto, uma das consequências do Filho de Deus se fazer homem e ser redentor está aqui a maternidade divina de Maria. Portanto, sabemos que uma terça parte dos anjos rejeitou este plano de Deus e por isso se revoltou contra ele. Portanto, para os anjos que abraçaram a vontade de Deus, a nossa salvação para eles é uma alegria. E é lindo, São Pedro, na sua primeira carta, logo no capítulo 1, dá testemunho desta alegria que os anjos têm pela obra da nossa salvação. E eles mesmos querem conhecer este grande mistério do amor de Deus para conosco, as criaturas foram as últimas saídas das mãos de Deus. Diz São Pedro, esta salvação tem sido objeto das investigações e das meditações dos profetas que predisseram a graça que vos estava destinada. Eles investigaram a época e as circunstâncias indicadas pelo Espírito de Cristo, que neles residia e que profetizava os sofrimentos reservados a Cristo e a glória de que seriam seguidos. Foi-lhes revelado que não se destinavam a eles, mas a vós, estas coisas que agora vos são anunciadas por aqueles que vos pregam o Evangelho em virtude do Espírito Santo, enviado do céu, revelações estas que os próprios anjos desejam contemplar. Portanto, vocês vejam, este desejo de contemplar é mais, acreditem, é mais do que nós que estamos diante da televisão e estamos a ver qualquer coisa. Nós estamos espectadores. Estamos a ver de fora aquele programa que está a ser dado. Seja um programa de música, seja um programa de notícias, não interessa, qualquer uma coisa que seja. O importante é, nós estamos como espectadores a ver aquilo que está a passar na televisão. Agora, os anjos desejam contemplar a obra da redenção operada por Cristo e desejam compreendê-la por dentro. Porque uma coisa é certa, os santos anjos, como são puros espíritos, eles podem compreender melhor o Filho de Deus como Deus. Portanto, Deus que é espírito pode melhor ser compreendido pelos santos anjos. Agora, Deus feito homem, e como o homem operou a nossa salvação, aí para os anjos é mais difícil de compreender. Nós é o contrário. Nós imaginarmos Jesus como Deus, podemos contemplar, podemos fazer uma ideia pelas obras que ele realizou ou pelas palavras que ele disse, que se referem à sua natureza divina. Mas fazermos uma ideia de Jesus como Deus é difícil. Mas Jesus como homem, para nós, é muito mais fácil porque ele está próximo de nós, está um de nós. Portanto, para o anjo realizar, portanto, esta contemplação por dentro da obra da salvação, ele tem que se tornar anjo da guarda. Viver ao lado, viver com um ser humano
e através de nós, ele pode compreender melhor o amor humano do coração de Jesus. Por isso, para os anjos fiéis, participar nesta obra da salvação é a sua grande alegria. Ajudar um filho ou uma filha de Deus a chegar ao céu é a maior de todas as honras que um anjo pode ter. E realmente o Senhor lhe confia esta tarefa de nos ajudar a alcançar a nossa herança, aquilo que Deus preparou para aqueles que o amam. E este grande mistério, que é o maior mistério do amor de Deus para com os homens, é enviar o seu Filho ao mundo como homem. E o mistério da encarnação só é possível através da Santíssima Virgem, que é a obra-prima da obra da salvação do Filho de Deus. E por isso, diz-nos o Novo Catecismo, foi o Espírito Santo quem preparou Maria pela sua graça. E realmente, segundo a palavra do anjo, ave cheia de graça. Cheia significa tem a plenitude da graça. É como um copo cheio de água que não cabe nem mais uma gota. Está pleno. E realmente era necessário que assim fosse a mãe daquele em quem habita corporalmente a plenitude da divindade. E esta plenitude de graça foi-lhe concedida desde a sua imaculada conceição. E realmente este título, cheia de graça, é um título que o anjo usa para substituir o nome próprio. Ele não diz Ave Maria, cheia de graça, não, ele diz Ave, ó cheia de graça. Que em grego o Ave é expresso pela palavra alegra-te. O original de São Lucas está alegra-te. E este alegra-te faz-nos lembrar as profecias de Sofonias, da filha de Sião. E realmente Maria é a filha de Sião que é convidada pelos profetas a esta alegria, a salvação está próxima. E este sim de Nossa Senhora realmente recapitula ou repara o não de Eva. Por isso, desde os primeiros tempos, dos primeiros escritos de cristãos que se referem à mãe de Jesus, à mãe do Filho de Deus, diz-nos que, ou melhor, chama a Nossa Senhora, é um dos primeiros títulos que é dado à Santíssima Virgem, ela é a nova Eva, por causa que o seu sim repara o não da nossa primeira mãe. E a resposta que ela deu ao anjo é uma resposta de obediência na fé. Obediência na fé significa uma submissão total e livre à palavra que lhe foi anunciada e que é verdade, é verdadeira esta palavra, porque vem do Deus verdadeiro que não pode enganar-se nem enganar-nos. E por isso Maria, na fé, sem compreender, sem saber como é que se realiza este prodígio, ela disse um sim, mas um sim incondicional. Não pôs perguntas, não pôs objeções, não pôs condições, nada. Faça-se em mim segundo a tua palavra. E pronto. E o Novo Catecismo tem um pensamento
muito bonito, compara Nossa Senhora a Abraão. Portanto, Abraão foi o primeiro que obedeceu na fé, sai da tua terra e vai, ele assim fez, e sem saber para onde ia, obedeceu simplesmente à palavra do Senhor e acreditou. O que começou em Abraão realizou-se na perfeição máxima em Nossa Senhora. Realmente ela foi a criatura que mais intensamente obedeceu na fé. E por isso Santa Isabel elogia Nossa Senhora, feliz daquela que acreditou. Portanto, Santa Isabel glorifica a fé de Nossa Senhora. Ela realmente acreditou naquele Deus que São Gabriel chama a Deus. Nada é impossível. Nada é impossível. Aquele que fez a estéril ser mãe, também da Virgem pode ser mãe. Porque a Deus nada é impossível. E vemos que Maria realmente, sua fé, esta obediência na fé, ela a manteve toda a sua vida, sem nunca vacilar e sem nunca diminuir a sua radicalidade. Portanto, ela nunca deixou de acreditar no cumprimento de todas as palavras do Senhor. E vemos que o anjo São Gabriel, na Anunciação, dá testemunho de todas as prerrogativas de Nossa Senhora que a Igreja já proclamou como dogma de fé. Portanto, é à luz da palavra do anjo que a Igreja foi aprofundando o mistério de Nossa Senhora. Porque, na verdade, na sua vida pública, Jesus, em vez de revelar sua mãe, ele esconde a sua mãe. Nós temos dois grandes exemplos disto. O primeiro exemplo é quando em Cafarnaum dizem a Jesus: aí está a tua mãe e os teus irmãos, e ele diz: quem são a minha mãe e os meus irmãos? A minha mãe e os meus irmãos são todos aqueles que ouvem a palavra de Deus e a põem em prática. Estes são meus irmãos, minhas irmãs e minha mãe. Claro que Jesus aqui esconde a maternidade divina, a dignidade de mãe do Salvador, mãe do Messias, para pôr em evidência, escutar a palavra de Deus e a pôr em prática. Primeiramente, ele diz aos discípulos: é a dignidade que vocês têm que se apegar, ouvir e realizar. Claro que nenhum daqueles que estavam a ouvir Jesus não compreendeu, mas ao mesmo tempo Jesus estava elogiando a sua mãe. Ela foi a grande que escutou e cumpriu. Portanto, ao mesmo tempo que Jesus esconde sua mãe, ele a elogia. Mas só no tempo da Igreja é que este sentido o Espírito Santo pôs à luz. E outra passagem é quando aquela mulher, deslumbrada pela maravilha da pregação de Jesus, ela disse: bem-aventurados os peitos que te amamentaram, eu sei que te trouxe. E realmente, novamente, Jesus diz: bem-aventurados aqueles que ouvem a palavra de Deus e a praticam. Portanto, Jesus aqui novamente tira a atenção do povo da maternidade humana e divina de Maria para dar ênfase
que Maria é extraordinária, é mãe de Deus, porque ela ouviu e cumpriu. E nós vemos, portanto, Jesus não revela sua mãe. Isto é missão do Espírito Santo ao longo dos séculos. E, conforme disse Nosso Senhor, o Espírito da verdade vos conduzirá até à verdade total. Por isso não é de admirar que seja o Espírito Santo no tempo da igreja, que pouco a pouco, ele vai revelando a dignidade da Santíssima Virgem. E vemos que o primeiro privilégio de Nossa Senhora está contido na palavra cheia de graça. Portanto, para ela obedecer na fé, ser movido pela graça de Deus, movido pela vida divina que a enchia. E por isso o Papa Pio IX, em 1854, ao proclamar o dogma da Imaculada Conceição da Santíssima Virgem, ele fala claramente, no primeiro instante da sua concepção, por uma graça e favor singular do Deus Omnipotente, em previsão dos méritos de Jesus Cristo Salvador, ela foi preservada de toda a mancha do pecado original. Portanto, nós vemos que o Espírito Santo encheu de graça, o Espírito Santo foi para a Santíssima Virgem como uma vacina. Antes que o vírus do pecado a pudesse tocar, Maria foi vacinada contra a doença do pecado. Portanto, ela ficou imune. E vemos, ela ficou imune em atenção, em previsão aos méritos infinitos de Jesus Cristo. Portanto, Maria foi salva por Jesus, foi redimida pelo seu filho antecipadamente. Mas trata-se de uma verdadeira redenção. Por quê? Porque o sangue que Jesus iria receber dela, este sangue redentor de Jesus unido à sua divindade, já em atenção à morte do seu filho, portanto, Jesus também sofreu na sua paixão para tornar a sua mãe imaculada. Por isso, a obra da redenção também foi verdadeira para Nossa Senhora. Só que nós somos redimidos depois de termos contraído a doença, portanto, a obra da salvação de Jesus para nós é remédio que tira o pecado, para Nossa Senhora, o sangue do seu filho, a redenção do seu filho é vacina. Antes que o pecado atingisse, ela foi preservada. Ela foi imune e ela conservou este estado imaculado toda a sua vida. Portanto, não só ela foi imaculada na sua conceição, mas também ela evitou todos os pecados pessoais para poder manter o seu estado imaculado. Portanto, nós vemos isto, toda esta riqueza doutrinal, toda esta realidade está contido na palavra cheia de graça. Outro grande privilégio que nós temos é a virgindade de Nossa Senhora, que realmente, desde os primeiros escritos cristãos, a virgindade perpétua de Maria é algo que sempre foi aceito. Portanto, a virgindade de Nossa Senhora só com os protestantes é que foi posta em causa, mas em nenhum tempo da Igreja nunca se duvidou da virgindade de Nossa Senhora. Portanto, Maria concebeu à maneira divina e Maria deu à luz Jesus Cristo à maneira divina.
o Concílio Vaticano II diz-nos uma coisa que o catecismo realmente toca nesta citação também, é que os mistérios de fé se iluminam uns aos outros. Nós podemos compreender, por exemplo, o mistério da encarnação do Verbo, Maria concebeu pelo Espírito Santo, à luz do mistério da consagração no altar do pão e do vinho, que se transformam no corpo e sangue de Jesus. Podemos ver um paralelo e os dois mistérios é obra do Espírito Santo. Vemos que nós em Nazaré temos a palavra do Pai, que é transmitida à Nossa Senhora pelo anjo. Maria dá resposta à palavra transmitida, vem o Espírito Santo e torna presente o Verbo divino no seio de Maria. No altar é a mesma coisa. Jesus, pela palavra de Jesus, que é pronunciada através da voz do sacerdote, sobre o pão e o vinho. O seio de Maria é uma coisa, a encarnação do Verbo é outra coisa. Portanto, nós temos o pão, pela palavra, por obra do Espírito Santo, e Jesus se transforma, se torna presente no pão. Como Jesus entra no seio de Maria, toma a sua carne e o seu sangue para dela formar a sua humanidade. Portanto, o mistério da consagração do pão e do vinho à Eucaristia nos faz lembrar, nos faz compreender o mistério da encarnação. E o nascimento de Jesus, podemos compreender o nascimento de Jesus à luz da ressurreição de Jesus. Quando na tarde do domingo de Páscoa, Jesus entrou no cenáculo, estando as portas e as janelas fechadas. Portanto, nós vemos que existe um verdadeiro corpo. Jesus diz mesmo: tocai-me, eu tenho carne, eu tenho ossos, eu não sou um fantasma. Trazei peixe. E ele comeu. Sou eu, apalpai-me, tocai-me. Portanto, é um verdadeiro corpo. E é aquele corpo que morreu na cruz, porque ele traz em si as marcas dos cravos, tanto nas mãos como os pés, como no seu lado. Portanto, Jesus deixou as marcas das suas 5 chagas para que os apóstolos tivessem a certeza que o corpo que morreu no Calvário é o mesmo que ressuscitou. E este corpo verdadeiro, de carne e osso, entrou no cenáculo, estando as portas e as janelas fechadas. Nem ele quebrou as portas, nem as janelas, nem as paredes do cenáculo, nem o seu corpo ficou magoado, ou ficou quebrado, ou ficou aleijado. Também o verdadeiro corpo que foi gerado no seio de Maria durante 9 meses, realmente pela força da sua divindade, saiu da sua mãe como um corpo transfigurado e saiu das paredes do útero da sua mãe como realmente ele entrou no cenáculo. Por isso a virgindade de sua mãe ficou inalterável, ficou consagrada pelo seu nascimento à maneira divina. E por isso vemos que o anjo dá testemunho da virgindade de Maria quando ele anuncia a São José, é no anúncio a São José, que é descrito por São Mateus: o que foi gerado nela vem do Espírito Santo. Portanto, não há nenhum concurso de homem aqui. E São Mateus conclui que este prodígio da encarnação do Verbo pela obra do Espírito Santo é um cumprimento da profecia de Isaías. A Virgem
conceberá, é a mesma virgem que dará à luz um filho. Portanto, é a virgem que dá à luz. E por isso vemos esta prerrogativa extraordinária que Deus nela uniu a maternidade e a perpétua virgindade para mostrar que este filho que nasceu dela não é um homem qualquer, nem que seja um homem bonzinho, não. É o Filho de Deus, o Salvador, o prometido do Pai, desde Adão. Aquele que foi anunciado pelos profetas ao longo dos séculos, é ele mesmo. E a sua encarnação e o seu nascimento provam, portanto, pela sua mãe, Deus prova quem é o seu filho. E por isso vemos a outra, e a maior de todas as prerrogativas de Nossa Senhora, é a sua maternidade divina, que foi proclamado como dogma no concílio de Éfeso, que é o terceiro concílio ecumênico, no ano 431. E é muito bonito as palavras do concílio, eu vou lê-las porque não há outra maneira de explicar tão bem este mistério. Diz-nos: Maria é mãe de Deus, não porque o verbo de Deus dela tenha recebido a natureza divina, mas porque dela recebeu o corpo sagrado, dotado de uma alma racional, unido ao qual, na sua pessoa, se diz que o verbo nasceu segundo a carne. Portanto, nós vemos que o verbo mesmo, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, entrou nela, tomou a sua natureza humana, e o que nasceu dela, o que saiu dela na noite de Natal, é Cristo, verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Portanto, nós temos na mesma pessoa duas naturezas que são distintas, que não se misturam. Portanto, Jesus tem um conhecimento divino, um conhecimento humano, tem uma inteligência divina, uma inteligência humana, tem uma vontade divina e uma vontade humana. Portanto, vemos tudo o que ele fez como homem, pela sua divindade, adquire um valor infinito. Porque se trata da mesma pessoa com duas naturezas. E é curioso que a única explicação que nós temos do mistério da encarnação também nos é dada por São Gabriel. O Espírito Santo virá sobre ti, a força do Altíssimo estenderá sobre ti a sua sombra. Por isso mesmo é que o santo que vai nascer há de chamar-se Filho de Deus. Portanto, realmente o anjo, em nome de Deus, prova a verdade deste mistério, porque em Deus nada é impossível, com o grande prodígio daquela que era estéril, tornou-se fecunda. Santa Isabel, portanto, Santa Isabel é realmente um sinal das maravilhas do Deus dos impossíveis. Portanto, aquele que fez este prodígio também pode fazer outro. Porque a Deus nada é impossível. E vemos que a maternidade de Nossa Senhora realmente completa-se no Calvário. Porquê? Porque ela que é mãe de Deus também tem que ser mãe daqueles que Jesus veio salvar através da sua obra salvífica. E por isso, na cruz, o Senhor dá à humanidade, na pessoa de João, como mãe, a sua própria mãe. E esta maternidade espiritual de Maria
prolonga-se através dos séculos e mesmo Maria no céu não nos abandona, sempre nos acompanha como mãe, intercedendo por nós. Portanto, ela pede ao seu filho por nós. E por isso é na sua intercessão que realmente Maria, como a Igreja a invoca, torna-se nossa advogada, nossa auxiliadora, nossa mãe do perpétuo socorro e nossa medianeira entre o Filho e cada um de nós. Portanto, esta mediação de Nossa Senhora nada diminui a mediação de Cristo, nada, pelo contrário. A mediação de Maria exalta a mediação do Filho, porque ele é o único medianeiro entre nós, entre todas as criaturas e o Pai. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Mas da mesma maneira que o sacerdócio de Cristo é participado de diversas maneiras, por exemplo, nós todos pelo batismo possuímos o sacerdócio comum dos fiéis. Pelo facto que nós todos somos batizados, todos nós, em caso de morte, em caso de perigo de morte, todos nós podemos batizar por causa do nosso sacerdócio comum, da nossa participação pelo batismo no sacerdócio de Cristo. Mas eu, pelo sacramento da ordem, participo do sacerdócio ministerial de Cristo, que é outra maneira de participar, e o sacramento da ordem me torna apto para agir em nome de Cristo. Ser um outro Cristo. E por isso vemos, assim como há diversas participações do único sacerdócio de Cristo, também a mediação das Escrituras exalta a única mediação de Cristo. Porquê? Porque cada um de nós participa da mediação de Cristo, todos nós somos meios que o Senhor se serve para salvar a humanidade. E claro, dentro de todas as criaturas, Maria tem um lugar especialíssimo na participação da única mediação do seu filho. Por isso, não diminui, pelo contrário, Maria exalta, porque Jesus é a fonte de onde todos recebem as graças. Portanto, a Nossa Senhora é caminho, é sinal que aponta para o seu filho. Nunca ela nos quer para si, como o nosso anjo da guarda. O nosso anjo da guarda não nos quer para si. O nosso anjo da guarda quer nos agarrar para nos levar para o céu. A mesma coisa Nossa Senhora. Só o demónio é que quer para si aquilo que só Deus tem direito, que é ser adorado e ter a honra que lhe é devido. Portanto, só o demónio é que quer para si o que é de direito dar a Deus. É isto que ele disse: no deserto dar-te-ei tudo isto se prostrado me adorares. Mas nós nunca vamos ouvir esta palavra em Nossa Senhora, nem nos anjos, nem nos santos, nem coisa nenhuma. Portanto, nós vemos que a mediação dos anjos é muito, assim como Nossa Senhora, a mediação dos anjos é testemunhada na Igreja, mesmo no ordinário da missa. Por exemplo, no ato penitencial, porque nós somos pecadores, nós não somos dignos de receber o perdão de Deus. E por isso, por minha culpa, porque pequei muitas vezes por pensamentos, palavras, atos ou omissões, por minha culpa, minha tão grande cruz, por isso peço à Virgem Maria, aos anjos e santos e a vós irmãos, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Portanto, o que é que nós pedimos nesta oração? Pedimos que Nossa Senhora, os anjos e santos e os irmãos aqui presentes intercedam por nós, pedindo para nós o perdão que nós não merecemos.
Portanto, no início de cada Santa Missa, quando a Igreja utiliza o ato penitencial Fórmula A, realmente nós professamos e confessamos a nossa fé na mediação dos anjos. Pedimos aos anjos que intercedam por mim a Deus Nosso Senhor. E realmente vemos tanto a cooperação de Maria como a cooperação dos anjos, não é outra coisa que participar também da ação do Espírito Santo, que age em todos os momentos e a todas as ações da Igreja. Até nós, quando rezamos, quando nós pedimos a intercessão da Virgem Maria, dos anjos e santos e vós irmãos, nós não podemos fazer isto sem a ação do Espírito Santo. Como diz São Paulo, ninguém pode dizer que Jesus é Senhor a não ser por obra do Espírito Santo. E realmente no tempo da Igreja, tanto o ser humano como o angélico estamos ao serviço do Espírito Santo na construção do reino de Deus. E o grande exemplo disto está no livro dos Atos dos Apóstolos, naquele episódio do diácono Filipe. Quando o diácono Filipe se deu conta da sua próxima missão, foi o anjo que lhe disse: vai até aquele lugar. E Filipe foi. E quando Filipe avistou o carro, o Espírito Santo disse-lhe: aproxima-te do carro. Portanto, vemos que para converter o etíope, o Espírito Santo tanto se serve primeiro do anjo, para mostrar a Filipe a sua missão, como se serve de Filipe para dirigir a palavra ao etíope. Por isso vemos no tempo da Igreja, o Espírito Santo serve-se do anjo, serve-se de nós pobres pecadores, como se serve da sua esposa muito amada, a nossa mãe e a mãe de Deus e nossa mãe. Por isso, podemos dizer, sem sombra de dúvida, que o anjo São Gabriel foi o primeiro a venerar a Santíssima Virgem, a prestar honra e homenagem. Por isso, o Pai ditou ao anjo as palavras que ele devia pronunciar junto de Nossa Senhora. E por isso, a primeira parte da oração, vemos que temos este grande elogio: Ave cheia de graça, o Senhor é convosco. Portanto, vemos que Maria é cheia de graça. Porquê? Porque o Senhor está nela. O Senhor está nela no seu coração e por isso ela mereceu tê-lo no seu seio. Por isso, só realmente à luz do Espírito Santo, nós podemos aprofundar mais e mais esta obra-prima da criação, da obra-prima que saiu das mãos do Deus unitrino, do Deus Criador. E como realmente é à luz do anjo que a Igreja desenvolveu as grandes verdades da fé que nós temos, principalmente a sua Imaculada Conceição, a sua perpétua virgindade e a maternidade divina. Depois, o mistério da Assunção já é uma consequência da ressurreição do Filho, da sua vitória sobre o pecado e todas as suas consequências. Mas as outras prerrogativas, Imaculada Conceição, perpétua virgindade e maternidade divina, é o anjo quem realmente nos dá testemunho como Deus fez maravilhas.
E como Nossa Senhora disse no seu Magnífica, Deus fez em mim maravilhas, santo é o seu nome. Amém.